Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. O programa está na sua 8ª temporada, tem o objetivo de levar até você o conhecimento, a troca de informação a respeito do direito, essa ciência tão complexa e contingente que, obviamente, envolve a todos que vivem em sociedade. Você pode sim contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Confesso que recebemos diariamente muitos e-mails com sugestões de pautas, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir este ao foco central deste programa. O meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Márcio de Souza Bernardes, professor doutor e do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é sempre um prazer, professor Cristiano, estar aqui conversando, fazendo essas trocas, né, tão importantes para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral, né? Esse programa ele é um programa assim, que a gente tem muito carinho, né, professor? Por ter essa vinculação também extensionista do curso. Ele é um braço de extensão do próprio curso e só existe porque nós temos aqui uma equipe muito qualificada e capacitada, a equipe da TV UFN, professor. Exatamente, exatamente. E é interessante que a TV UFN vai atingindo cada vez mais espaços, né? Eles Não são só imparáveis. na internet, mas, meu Deus, esses tempos eu estava em Porto Alegre, zapeando num canal local de uma TV universitária lá, e estava passando o programa daqui. Exato. Então é interessante mesmo e estão já de parabéns, né? Qual é a universidade que não quer ter uma TV, né? Exato. Porque é a forma talvez mais comunitária de você socializar aquilo que se faz dentro da universidade. Exatamente, exatamente. Tem o rádio também, mas a televisão é a televisão, né? Exatamente. Professor, e esses rompantes, vamos denominar assim, extensionistas, que não são nem rompantes, né? Hoje a extensão é algo que faz parte já das nossas disciplinas, de quase todas elas, mas eu sei que a sua, lá no Direito Ambiental, é uma disciplina que ela toca, né, a fundo nessa questão da extensão. Como é que o senhor vê isso relacionado à sua disciplina, professor? Pois é, professor. Acho que, primeiro, é importante a gente pontuar que a extensão ela é um dos tripés que mantém uma universidade, né, em pé. Uma universidade é composta não só de ensino, mas de ensino, pesquisa e extensão. A extensão seria justamente este caminho percorrido, né, do conhecimento, da pesquisa, do ensino que a gente faz aqui, em direção à sociedade, levando à sociedade o conhecimento, porque não adianta nada uma universidade né, produzir conhecimento e esse conhecimento não ser direcionado à sociedade. E também a extensão permite aos alunos que no seu processo de pesquisa e conhecimento se tenha a noção da realidade social, das necessidades, né, do que se precisa para pesquisar. Então uma via de mão dupla é importantíssima para a formação, né, e, enfim, para o progresso da ciência, do conhecimento como um todo. E nessa questão da extensão, o curso de Direito já há bastante tempo vem com aquelas atividades extensionistas vinculadas a algumas disciplinas, né? Sim. Dentre as quais está aquela que eu leciono, que é Direito Ambiental, né? E nós trabalhamos ali, né, já desde 2020, ainda em processo de constituição, o que eu chamei de AJAG, Assistência Judiciária Ambiental Gratuita, que ainda vai agora para um segundo momento, eu diria assim, mas no que ela faz hoje, dentro da disciplina de Direito Ambiental, é prestar aí um auxílio no conhecimento ambiental, ecológico da sociedade. Então, os alunos, muitas vezes, cada semestre, vão exercer algumas atividades que envolvem contato com a comunidade, ou com os poderes públicos, ou com a associação de catadores, para entender as realidades e transformar isso, em certa medida, num conhecimento que vai ser devolvido para a comunidade. Semestre passado, por exemplo, nós trouxemos membros do CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente da cidade, para falar sobre o problema dos resíduos sólidos. E, ao mesmo tempo, os alunos construíram folders informativos, né, que está disponível no NPJ, na secretaria, na entrada, na portaria do prédio, para informar a população sobre as questões de onde depositar o lixo, como é que a prefeitura organiza as coletas dos resíduos sólidos, o que é resíduo sólido, o que é rejeito, essas coisas importantes que estão no nosso dia a dia, né? Então, é uma ferramenta importantíssima para o aluno aprender e para a sociedade também obter o conhecimento que a gente produz aqui na universidade. Agora, como mudou, né, Márcio, essa política extensionista das universidades e obviamente, méritos ao Ministério da Educação, que se preocupou com isso ao longo de alguns anos aí.
Mas como mudou da nossa época de faculdade para hoje, né? A nossa época, a extensão lá basicamente se resumia ao que a gente fazia no núcleo de prática jurídica, aquele atendimento à comunidade. Hoje não, nós temos a oportunidade de tirar o nosso aluno dos muros da universidade e fazer esse processo de troca, né? Onde o aluno, inclusive, ele tem a oportunidade de, por vezes, visualizar e compreender uma outra situação, uma outra realidade que talvez ele nunca chegasse se não fosse isso. Exatamente. Um dos semestres nós trabalhamos com associações de catadores, né? Exato. E os alunos foram até lá. Se depararam com uma realidade que eles nunca tinham vivenciado, claro. muitos deles. E vieram impactados, né? Sim. E isso é importante. Na nossa época, isso era impensado, né? Infelizmente era impensável, né? Porque é uma atividade extremamente importante, mas realmente, parece que a extensão do direito, ela se resumia a prestar uma assistência judiciária para uma comunidade carente. Exato. E só isso. O direito é muito mais do que só atuação no judiciário, né? Ele está na produção de normas, ele está assessorando parlamentos, né? Então é importante que os alunos tenham também outras possibilidades de extensão. Nesse ponto, a extensão ela até acaba incorporando o existencial da pessoa, né? Porque ela vai participar para o aluno uma condição que ele não viveria sem aquilo, né? Que ele não vivenciaria, perdão, sem essa experiência, né? Exato. Isso talvez retroalimente um sentimento de alteridade na pessoa. Pô, eu vou me colocar no lugar daquela, né, de quem está passando por uma dificuldade e tal, etc. Talvez ele não vivenciasse isso se a gente não tivesse numa política de extensão tão sólida como a gente tem hoje. Por isso é uma ferramenta social importantíssima, né? Porque, de fato, a gente acaba vivendo em bolhas. Exato. E isso rompe bolhas, né? Faz romper bolhas. Então é extremamente importante. Eu acho que a UFN tem sido muito insistente positivamente, né? No sentido de que os cursos cada vez mais se abram para esse tipo de atividade, porque é importante, né? E nós que somos da área aqui, vamos lembrar que o projeto constitucional é um projeto social, não é, professor? É um projeto de igualdade. Exatamente. De se colocar no lugar do outro também. Exatamente. Não é só a tua casa lá, as tuas contas, a tua vida, né, privada, etc. Tem uma responsabilidade aí de todos em relação ao outro. Como é difícil, né, professor? É muito difícil. Na verdade, a matéria que eu leciono, Direitos Fundamentais também aqui, e eu falo muito isso com os alunos, né? Não se trata só do direito individual. Ele é importante, mas a nossa Constituição contempla outros, dentre eles, e talvez os principais, esses direitos de alteridade, né? Exato. São os direitos sociais, de se colocar no lugar daquele que menos tem, né? Do auxílio, da fraternidade, em certa medida. Essa é a grande conquista da Constituição de 88, é isso. É isso. Lamentavelmente, algumas pessoas não entenderam a importância disso ainda. E é mas nós vamos indo, né, professor? Enquanto processo civilizacional é fundamental, né? Porque isso acaba reverberando na própria evolução de uma comunidade, de um país. Esse fechamento que alguns países também demonstram, isso vai contra esse propósito, né? As políticas contrárias aos migrantes, por exemplo, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Isso. Em outras palavras. De jeito de acolher, né? Exato. O direito das pessoas conhecerem o outro e no outro, no diferente, crescerem, se compreenderem, né? Se espelhar. Isso é importante. A nossa Constituição, ela é recheada disso. E eu acho que o grande desafio é ainda, né? Veja só, quase 40 anos, né? Mas é ainda concretizá-la. Não, isso é incrível. Né? A gente ainda está falando a mesma coisa que a gente falava na nossa época de faculdade. Exatamente. Né? Os desafios de concretização do texto constitucional. Exatamente. E ele já está na meia-idade aí, né? 40 já não é mais nem adolescente, né? Nem jovem adulto. Está chegando, daqui a 5 anos é 40 anos de Constituição. Exatamente. Que coisa, como passou rápido esse tempo, né? Foi ontem, todo aquele processo da Constituinte e tal. E como a gente, né, acabou estabelecendo esse sentimento de pertencimento em relação à Constituição. Exato. O que a gente deseja em relação a todo mundo. Exatamente. Mesmo quem não é do direito. Quem não é do direito, aliás, fica o convite, compre uma Constituição. Leia. As pessoas têm o costume de ler, né, livros, etc., que não são necessariamente da sua área. Compre uma Constituição e leia. Leia, troque uma ideia com alguém que é da área, ou troque uma ideia com quem não é, para ver o que será que o legislador
quis dizer ali na garantia das condições mínimas. Exato. São mínimas. E lá, na Constituição, no que se refere ao acesso à educação, e há um capítulo específico sobre educação, né, que é a obrigação do Estado e da coletividade, está lá as universidades, está lá, né, a liberdade de cátedra, está lá o tripé da extensão, da pesquisa e do ensino. Né? É fundamental. Não tem país que queira se desenvolver sem investimento na educação na universidade. Não existe. Pode esquecer que não existe isso. Não existe, sem sombra de dúvidas. Então, sem assim, sombra de dúvidas. a gente lamenta quando a gente percebe um determinado governo diminuindo a importância da universidade nesse país. Isso é uma característica, né, de país que tende a uma decadência. As pessoas não dão bola para aquilo naquele momento, mas pode ter certeza que a médio e longo prazo isso vai acontecer, como já aconteceu. Temos exemplos privilegiados por aí. Exatamente, exatamente. Um país que não considera a educação como prioridade está fadado ao insucesso, ao caos, enfim, ao descontrole econômico e tudo mais, porque as pessoas acabam não tendo o conhecimento necessário e o que nós falávamos, a alteridade, a consideração do outro, né, como outro, e daí por diante. É fundamental. Professor, nós tivemos um governo anterior que foi muito criticado em razão de diminuições da perspectiva ambiental brasileira. Aí troca governo e eu lhe pergunto, o senhor já consegue ver alguma diferença? Sim, existe um propósito de proteção maior ao meio ambiente? A preocupação aumentou em relação a isso, a Amazônia, etc.? Veja, professor, acho que estamos há 8 meses, né, deste governo que assumiu, e eu, que sou um pesquisador da área, que leciono nessa área, noto uma significativa mudança. Primeiro, com relação ao olhar internacional sobre o Brasil. O Brasil, nos últimos 4, 5 anos, virou pária internacional. Né? O Brasil já não era mais chamado para as grandes decisões internacionais no que se refere à questão ambiental. E que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Exato. A gente está sentindo na pele hoje a mudança climática. Né? Basta ver o inverno gaúcho nos últimos tempos, né? Que não é inverno praticamente agora. Né? Então, já teve essa mudança significativa. O Brasil já é chamado, ele já passa a ser considerado. Investimentos que foram suspensos no Fundo Amazônia e outros internacionais foram retomados. Né? Ou seja, o Brasil já começou de novo a pegar o seu lugar no protagonismo ambiental global, que é o que ele vinha ao longo dos últimos 30 anos construindo. Né? E, sobretudo, esse último governo fez terra arrasada praticamente em tudo. Né? Teve um ministro do Meio Ambiente cujo objetivo era desregulamentar as defesas ambientais, né? Com um falso discurso de que essa desregulamentação iria beneficiar a economia ou o produtor. Muito pelo contrário. Um meio ambiente de fato preservado, ele acaba funcionando como uma garantia, por exemplo, para o produtor rural, né? Para uma cidade mais sustentável. Então, hoje o governo atual já está com projetos de lei em andamento de pagamento de serviço ambiental. Ou seja, o sujeito que tem uma área de terras, que ele preserva essa área de terras, porque não ocupa a totalidade com plantação, ele pode receber valores. Né? Veja só, já há implemento desse tipo de política pública para não só punir aquele que degrada o meio ambiente, mas beneficiar aquele que preserva o meio ambiente. Né? Beneficiar duplamente, porque já recebe um benefício pessoal em relação ao clima e tudo mais. Né? Então esse governo eu acho que está andando bem, embora, é claro, tenha que evoluir muito em muitos aspectos na questão ambiental, mas nem se compara com o que tivemos aí há alguns anos atrás. Agora, enquanto essa questão da preservação devia ser algo cultural, né? Veja a que ponto chegamos. Nós temos que criar alguma vantagem para o ser humano entender que ele tem que preservar. Exato. Sabe que essa discussão vem desde 72, quando a ONU chama, né, a Conferência do Meio Ambiente Humano em Estocolmo. Uma das diretrizes retiradas de lá seria que todos os países desenvolveriam sua política de educação ambiental. Uma educação transversal, para que desde a infância as pessoas começassem a entender a importância dessa... E professor, isso que o senhor está dizendo também reverbera na casa das pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu pergunto, você está fazendo a sua parte aí? Você está selecionando o lixo orgânico e o lixo seco? Você está separando isso? Você está fazendo isso? Isso tem a ver com o consumo também.
Está olhando no mercado aí o que tem mais plástico ou menos plástico para trazer para casa, porque o plástico vai fora, não é o que vai ser consumido. Né? Essas coisas passam por uma mudança cultural bem ampla, do consumo, do dia a dia, do descarte. Né? Só para a gente finalizar, assim, uma devagada que eu dei agora, mas a sacola plástica é algo assim, ó, é inacreditável que em 2023 nós ainda, né, e os supermercados têm aquelas centenas de sacolas onde vai se puxando aquilo. Toda vez que eu vou, me dá uma sensação ruim aquilo. Tu lembra quando na nossa infância não tinha isso, Márcio? Era o saco de papel. Exatamente, era papel. Ia para o mercado, era um saco de papel, que às vezes até rasgava. Né? Mas era bem. Ou então o retornável. Eu lembro que a minha avó, a minha mãe tinha aquelas sacolinhas plásticas, mas bem duráveis, né? Que eu lembro da vida inteira elas com aquilo e na feira. Né? Tem países que já proibiram e há algum tempo já a sacola plástica. Eu digo, é esquizofrênico, é insano, né? Eu às vezes vou no mercado comprar verduras, legumes e eu trago tudo solto no carro para pesar quando é pesado no caixa. As moças do caixa não gostam muito, me olham atravessado. Mas pior ainda é aqueles mercados que não tem a balança no caixa e que tu é obrigado a colocar, sei lá, o tomate, a cebola num saco plástico para pesar, para botar numa sacola plástica para trazer para casa. Isso é insano. Não, eu não acredito que isso fosse causar alguma destabilidade econômica, o fim da sacola plástica. Eu não posso acreditar nisso. É uma mudança cultural, professor. Nós temos que falar disso. Pô, claro, não é possível, mas, professor, quero te agradecer pela presença aqui. Sempre bem-vindo. O senhor é frequentador assíduo do programa. É sempre muito bom, professor. Que estar maravilha. aqui, conversar, né, a gente tem a oportunidade de falar sobre coisas, né, que não são muito, que a gente não fala, assim, naquela correria do dia a dia. Exato. Mas agradeço a participação, professor. Eu que agradeço, muito obrigado e me coloco à disposição para outros programas aí. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.